Olá, meu nome é Ney Herman, está começando mais uma edição do podcast Assim Falou. Hoje nós vamos falar sobre tendências em investimentos. Comigo, no estúdio da Remix em Castro, está Mário Machado Filho, analista de investimentos da XP Investimentos. Eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui, Mário, já neste quase último dia do ano, né? A gente está chegando pertinho do final de 2025 e a verdade é que as pessoas querem saber, afinal de contas, como que foi 2025 dentro desse segmento. Muitas pessoas têm seus investimentos ou gostariam de fazer pelo menos bons investimentos, já que a poupança já não é lá aquilo que um dia foi. Sim. E, ao mesmo tempo, ficam curiosas em saber o que a gente tem para 2026. Qual é o cenário que se descortina daqui para frente? E vamos começar, então, fazendo uma análise de 2025, né? Como é que foi 2025 nesse segmento de investimentos, de uma forma geral? Legal. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de poder participar aqui, né? De ser convidado para o Assim Falou. E o que eu acho que é um ponto importante para colocar, né? É muito comum em todo o mercado, eu não digo só nos investimentos, mas no âmbito farmacêutico, enfim, o que for, de procurar fórmulas mágicas, né? E as fórmulas mágicas, na maioria das vezes, não funcionam direito ou não existem. Então, assim, eu posso fazer uma retrospectiva do que foi 2025, porém, eu quero ressaltar que depende muito de como que cada cliente quer investir. Eu tenho, por exemplo, clientes que estão muito satisfeitos com o resultado que tiveram em renda fixa nesse ano, e alguns que estão muito satisfeitos com resultados que tiveram em ouro esse ano, ou em urânio. Mas para pessoas que talvez estivessem investindo em Bitcoin, que não deixa de ser um bom investimento, não foi um ano tão legal, né, que caiu quase 30%. Então, o que eu acho que é importante entender? Brasil, nós temos aí um juro alto, né, um juro que era para começar a cair no final do ano e não iniciou a queda, né? Estamos falando em algo em torno de 15%, né, que para todo investidor mais conservador, fazer um investimento em CDI e se atrelar à taxa de juros é um bom mundo, porque eu estou ganhando relativamente bem, só que com risco muito baixo. Daí, além disso, o que mais que aconteceu? A gente teve uma alta na Bolsa Brasileira, teve queda do dólar, que ocorreu também de maneira bem significativa. Lembrando que no final do ano passado o dólar passou de R$6, agora a gente está uns 5 e pouco, né? E o mercado veio mudando. Os Estados Unidos veio baixando a taxa de juros, né? E sempre tem aquela pergunta de o que vale a pena, né? Então, para uma estratégia mais conservadora, para uma estratégia mais a curto prazo, sempre foi muito interessante usar o CDI. E esse CDI, essa taxa de juros alta que tem hoje, ela é muito importante para isso. Só que o que aconteceu mais, né? Vou explicar mais alguns detalhes. Teve toda essa questão do Trump com a Venezuela, e com o Brasil, e com Magnitsky, enfim, e vários outros personagens. O que é interessante lembrar? Que há muitos anos atrás, no Iraque, houve toda uma provocação de democratização do Iraque pelos Estados Unidos, muito mais por uma troca de moeda, né, e o que ia balizar as cotações de petróleo lá. E esse, pelo menos, é o argumento principal que é utilizado para o que houve na guerra do Iraque. E a Venezuela hoje é a segunda maior reserva de petróleo global. Então, não houve necessariamente uma tentativa de troca de moeda, mas as reservas de petróleo, obviamente, são estratégicas, né? Então, tem essa questão junto à Venezuela, né? E uma outra situação que não... O que isso quer dizer? Vai interferir no preço do petróleo, vai interferir no preço do dólar, né? O Brasil tem uma questão de terras raras, que é a segunda maior reserva de terras raras do planeta. E o que são terras raras, Ney? Terras raras não é porque elas são raras, são porque elas são difíceis de extrair. E quem detém tecnologia é a China. Não, os Estados Unidos é muito tímido em relação a isso. Então, a preocupação dos Estados Unidos, e as terras raras são usadas para
chips, circuitos, drones, parte militar, né, e por aí afora. Então, para eles é muito perigoso ver o Brasil se estreitando com a China, né, e perdendo acesso a esse tipo de recurso, né. E falando nisso, o que aconteceu também? Houve uma modesta valorização de algumas bolsas, como a bolsa da China, da Índia, né, e inclusive da Alemanha, que é um país da Europa que a gente acompanha, né. Então, dado todo esse cenário, dado a guerra da Rússia com a Ucrânia, o que aconteceu e o que surgiu? Medo. Ou seja, 2025 foi um ano ruim, então a gente pode dizer isso? Não. Eu estou só contextualizando o cenário. Perfeito. Mas no aspecto de medo, o que isso faz? Faz com que tudo aquilo que seja menos palpável perca valor. E tudo aquilo que é mais palpável, mais escasso, limitado, gere valor. E o que aconteceu? Ouro valorizou muito mais do que o Bitcoin. Ouro valorizou muito mais do que muitas bolsas. A prata valorizou da mesma maneira, e o cobre vem acompanhando, e o urânio vem seguindo nessa linha. Quando você falou urânio, Marinho, eu fiquei realmente surpreso. Eu nem sabia que o urânio era uma commodity. É uma commodity. Né, para investimento. É uma commodity que, só que assim, tem baixa liquidez. Né? Imagine assim, ó. O cobre todo mundo compra, o urânio não é um mercado bem restrito, né? Mas tem baixa liquidez, significa que ela pode tem poucos interessados em comprar e vender, e quando alguém compra, o negócio sobe muito rápido, o ativo sobe muito rápido. Então, o urânio, que mais? Platina, existe possibilidade, café. Então, quando a gente começa a entender o mercado de commodities, você percebe que a demanda de muitos produtos essenciais, né? A prata, por exemplo, é base para placas solares, né? Então, esses ativos eles começam a se valorizar e estavam todos muito desvalorizados. Ninguém estava falando disso. Em 2020, começo de 2024, por exemplo, ninguém estava falando de ouro, ninguém estava falando de prata, ninguém estava falando de urânio. Esses ativos vieram todos valorizando. Agora já entra um certo ponto de atenção em pensar, será que vai continuar subindo? Ou está na hora de procurar outra coisa? Então, para quem conseguiu ter seu perfil bem traçado, um planejamento dos seus investimentos muito bem definido e buscar oportunidades, tiveram várias. E eu gosto de citar o ouro pelo seguinte, eu tenho ouro aqui. Quase todo mundo tem. Sei lá, tua avó deve ter dado alguma joia da bisavó sua, em ouro. Né? E ouro, basicamente, é um ativo, uma reserva de valor que desde antes de Cristo é considerada. Então, poxa, tem muita coisa para ver e às vezes a gente não vê. Né? Então, quem conseguiu entender que eu preciso ter investimentos mais a curto prazo e aproveitou bem a Selic, legal, ganhou dinheiro, só que ainda tinha a possibilidade de fazer isso sem pagar imposto de renda. E eu não estou falando de LCI e LCA. Quem queria investir em renda variável conseguiu aproveitar essa alta que teve na Bolsa Brasileira e conseguiu aproveitar todas essas altas que tiveram em ouro, prata, urânio, cobre, né? Algumas mineradoras de ouro, só para ilustrar, né? Pensa assim, a commodity, já que a gente está em Castro, né? Imagina que quem vende a soja ganha certo dinheiro e tem um certo lucro, certo? Uhum. Agora, será que a Cargill tem mais lucro que quem vendeu? Muito provavelmente, porque ela manufaturou. Então, a mineradora de ouro, por exemplo, ela vem a trazer um resultado multiplicado à valorização do ouro. Então, eu estou falando na casa de 300%. Então, oportunidades tiveram, né? Várias oportunidades. E não são oportunidades que estão no radar. O que é importante para todo investidor, seja empresário, pessoa física investindo para si mesmo, ou um produtor rural, é entender que é importante ter os objetivos definidos com prazos e riscos, e aí sim, ter um profissional que acompanhe e traga sugestões, oportunidades que se adequem à necessidade. E uma última coisa que aconteceu esse ano,
e que é muito pouco falada, e para quem, como vai publicar aqui dia 30, né, o pessoal não vai conseguir aproveitar, mas dia 17 é a data limite, que é a lei das altas rendas, da tributação das altas rendas. E qual que é o problema, ou eu diria um problema nessa lei? Ela tributa quem ganha muito dinheiro. Ponto. É isso que ela faz. Só que o que aconteceu? Imagine que eu ganho meu dinheiro do meu salário. Eu sou um CLT. Ou eu sou um PJizado. Eu vou distribuir isso como dividendos. Ou eu sou o sócio de uma empresa e vou receber dividendos. Ou sou o investidor de ações e vou receber dividendos. Ou eu sou produtor rural. Ou eu tenho uma aposentadoria no INSS. Eu somo todas essas rendas que a pessoa ganhou, e se isso der mais do que 50 mil reais por ano, o que acontece? Você pode pagar até mais 10% do imposto de renda. Então, esse é o cenário do Brasil, né? Em investimentos, algumas questões globais e mais essa questão das altas rendas. Mas por que eu digo que é importante as altas rendas? Porque existem estratégias que podem ser utilizadas para evitar pagamento de impostos. Porque quando eu pago e faço um resgate de um CDB, eu já pago 15%, 22,5% de imposto na fonte, certo? Agora, todo aquele lucro que eu tive vai somar nessa renda aqui. Então, se eu tenho muitas aplicações e por acaso faço o resgate, vai somando na minha renda e eu vou ter que pagar mais imposto. Então, existem estratégias para trabalhar melhor isso, né? E dentro de todo esse cenário que eu falei, né, talvez eu tenha sido um pouco complexo, assim, mas eu quis trazer um pouco do cenário que a gente vem acompanhando. Tem muita oportunidade, só que pro ano que vem, tem essas cautelas específicas que eu preciso tomar para não pagar mais imposto. Porque oportunidade sempre vai ter, né? E o mais importante é não ficar travado em prazos para sempre poder aproveitar as oportunidades na medida em que elas aparecem. A gente teve, então, pelo que você descreveu, um cenário macroeconômico que foi, tanto no Brasil quanto no mundo, razoavelmente complexo, né? Juros internacionais, conflitos geopolíticos, desaceleração econômica. Esses ingredientes criaram um cenário favorável a investimentos de risco ou investimentos conservadores? Para os dois. Como eu falei, a renda fixa, o seu PKCDI hoje, é muito conservador. É o que tem de mais conservador hoje, né? Eu posso investir, dependendo do que for optado por investimentos, vamos supor um Tesouro Selic, eu invisto hoje, eu posso tirar daqui 5 dias. Eu recebo o juro do dia, pro rata, né, dividido daqueles 15% ao ano, para esses 3 dias. O urânio, que como eu mencionei, é um ativo bem pouco analisado e é um ativo que valorizou muito. Poderia ter se surfado essa onda. E sabe por que tem acontecido isso? Porque a gente vem falando muito da inteligência artificial. O que tem por trás da inteligência artificial? Tem data center, que são basicamente os computadores que vão trabalhar todas essas informações, e tem também a computação quântica, que está surgindo em paralelo, mas tudo isso depende de energia. E a energia nuclear ela vem sendo cogitada justamente para atender essa demanda. Então, oportunidades. Eu só falei de coisa boa. Deixa eu falar uma coisa ruim. Bitcoin caiu 30% esse ano. Há 2 meses. Então, para alguns isso é muito ruim. Agora, para quem tem dinheiro na mão, é oportunidade de compra. Oportunidade de compra, tá certo. Como que a política monetária das principais economias afetou o fluxo de capital para mercados emergentes como o Brasil? Boa pergunta. Alguns analistas eles vêm acompanhando que existe um certo declínio de algumas economias. Diga-se Estados Unidos e Europa, né? E por quê? Porque esses mercados estão caros, né? Estão muito valorizados, e todo mundo que tem dinheiro lá, pensa comigo, ele tem o dinheiro dele só pela questão cambial já está muito valorizado. O que é interessante fazer? Procurar fazer a reversão no mercado
para investir onde está mais barato. Então, em geral, todo esse movimento que teve de valorização das bolsas asiáticas, Índia, até a própria Rússia, mas nem tanto, ou o Brasil, é fluxo de dinheiro internacional que é levado para esses lugares, né? E se a China, por exemplo, avança com tanta proeza, especialmente na logística, né, é sem dúvida um bom investimento, né? Então, a gente sempre ouve falar que os chineses estão comprando o Brasil e por aí afora. E, na verdade, o que eles têm feito, né? Existem alguns projetos ousados de fazer uma ferrovia ligando 2 portos na América Latina, né, atravessando o continente. Existem todos os investimentos de centros de distribuição, portos e energia que eles vêm fazendo. Então, toda a infraestrutura que a gente não tem, eles vêm comprando e melhorando. Então, assim, o que o cenário global faz? Com que o dinheiro que está sobrevalorizado, né, venha para um lugar com que ele valha mais ainda, porque está subvalorizado. O Brasil é um bom exemplo disso. E a partir daí começam a vir os fluxos de demanda. O Brasil conseguiu se diferenciar positivamente no cenário global ou ainda sofre com risco país? Até pelas últimas notícias, né, é meio duvidoso falar, porque tem muitos tratados políticos no meio. Mas, por exemplo, recentemente Alexandre de Moraes, ele foi anistiado ali em relação à Lei Magnitsky, né? Ele e a família dele. Ele saiu como pessoa notável entre as mais influentes do mundo. Por outro lado, você vê muitas notícias falando do Banco Master, que é um banco que, ao que tudo indica, né, e pelo que consta na mídia, fraudou muitas situações e estava pagando jantares, enfim, para vários ministros. Então, assim, em questão de credibilidade nacional, isso vem decaindo muito. A própria disputa que tinha do Trump com o Lula prejudicou. Mas é um contexto muito subjetivo para falar, né? O que a gente tem que ver tecnicamente, se o endividamento do Brasil está diminuindo, que não é o que está acontecendo, e se o PIB do Brasil está sendo superavitário, também não se pode afirmar que está acontecendo. O saldo desse resultado vai sobrar dinheiro no caixa ou não? E é o que tudo indica, não. Então, assim, o indicador mais básico seria esse para analisar. E pensando em credibilidade, tem todas essas situações que eu falei de governo, Banco Master, enfim, que se eu for pegar e pensar no investidor comum, olhando esse tipo de notícia, ele pensa, por que eu vou sair da poupança para tomar risco com essas instituições? A questão é que existem muitos investimentos seguros que podem ser feitos. A gente já chega neles. Mas você acabou de mencionar a questão do Banco Master, que realmente é uma situação extremamente delicada, e a gente tem um trabalho muito interessante sendo feito pela Polícia Federal, e que chegou em determinados componentes do crime organizado, que, obviamente, deixaram várias pessoas preocupadas, pessoas essas que estão conectadas ao Estado. E quando eu falo ao Estado, existe sempre aquela história, né? Não, o problema é a presidência da República. Não, estou falando do Congresso Nacional, especificamente, né? Recentemente, a gente teve uma tentativa clara do Congresso Nacional de blindar os deputados contra qualquer tipo de processo, né? Ou seja, ele ia virar o esconderijo perfeito para qualquer criminoso da face da terra. É uma coisa impressionante o que eles iam fazer. O Senado, com a pressão popular adequada, acabou recuando desse processo e a Câmara não insistiu mais nesse processo de, como eu posso dizer, transformar, né, o Congresso Nacional em casa de bandido, né? Que basicamente era isso, a PEC da blindagem era isso, né? Era transformar o Congresso Nacional numa casa para bandidos.
Então a gente fica pensando o que os deputados quiseram fazer, né, e por que eles queriam tanto se proteger de eventuais processos futuros. A Polícia Federal, investigando, descobriu conexões da Faria Lima com o crime organizado, com o PCC, com o Comando Vermelho, enfim, né, que são organizações extremamente poderosas. Isso prejudica a credibilidade do mercado financeiro? Ou seja, a Polícia Federal descobrindo que a Faria Lima tem interesses no crime organizado e nas conexões que são, no mínimo, suspeitas com esses integrantes do Congresso Nacional e talvez até sim do Poder Executivo, né? Então, aí a gente tem que parar para analisar com base nos devidos encaminhamentos investigativos que estão sendo feitos pela Polícia Federal. Mas prejudica ou não prejudica, ou melhora até a credibilidade na medida em que essas pessoas são denunciadas e afastadas do mercado financeiro? O importante é com que hajam essas investigações, né, e façam, entre aspas, a faxina, justamente para reforçar a credibilidade das instituições. Perfeito. Acho que uns 4 ou 6 meses atrás, eu fiz uma gravação online que eu faço com alguns clientes. Eu comentei, não tinha estourado Faria Lima ainda, o PCC, mas falei, tem situações hoje que certamente estão envolvendo crime organizado, né? E o que às vezes envolve crime organizado? Existem empresas prometendo rentabilidades bem atípicas, né, com segurança, enfim, só que na tentativa de você perguntar, mas como que justifica isso? Uma conversa assim que não cola, mas qual que é o ponto? A dúvida é se isso é uma pirâmide, que não deixa de ser um crime organizado, né, ou se é um processo de lavagem de dinheiro do crime organizado. Isso é divulgado, às vezes, até em camiseta de time, tá? Então, assim, existem essas situações. Eles usavam muito a ferramenta de FDICS, né, para justamente fazer a parte da lavagem. Mas é importante com que haja essa limpeza, né, e o que eu posso alertar para investidores sempre que vem alguma coisa muito sofisticada ou muito atípica, já é para desconfiar. Então, se você fizer o básico, comprar um CDB, você não vai ter esse risco de pegar tirando o caso do Banco Master, que é outra situação, né? Uhum. Mas você não vai ter esse risco de estar envolvido com um crime organizado. Renda fixa, né, que aparentemente foi uma protagonista agora em 2025, né? Uhum. A renda fixa voltou a ser protagonista nesse ano. Isso foi reflexo dos juros ou houve uma mudança estrutural no perfil do investidor? Você pode repetir a pergunta? Claro. Essa participação ativa da renda fixa nas escolhas de vários investidores, isso é reflexo dos juros ou houve uma mudança estrutural no perfil do investidor? Os dois. O juro subiu, tornou muito atrativo. Até no governo Dilma, a gente chegou a, salvo engano, 14,5% de juros. Agora a gente chegou a 15%. Então, é atrativo você colocar o teu dinheiro ali em poucos anos você conseguir dobrar ele, né? Então, isso por si só já é um atrativo. Do outro lado, vinha a bolsa só caindo, a bolsa brasileira só vinha caindo, e o raciocínio é muito simples. Por que eu vou perder dinheiro com isso, com bolsa brasileira, ou até americana, que chegou a cair também, sendo que eu posso colocar dinheiro na renda fixa com segurança e não me incomodar, né, e ganhar mais, né? Então, esse é o ponto. Até, deixa eu te dar um dado aqui. Então, se eu colocasse em janeiro o meu dinheiro num CDB, eu teria ali algo em torno de 15% de rentabilidade. Se eu colocasse na Bolsa Brasileira, hoje eu estaria com 34% de rentabilidade. Só que aquele começo do ano, que estava todo mundo naquele mal-estar do que fazer, todo mundo desistiu e foi para renda fixa. Entendi. Esse foi o movimento. Bom, pelo menos é mais seguro, né? Uhum.
Títulos públicos, crédito privado, debêntures incentivadas. O que mais faz sentido ao longo do ano? Desse ou do que vem? Eu acho que do ano que vem, 26 já. Então, os títulos isentos, LCI, LCA, incluindo as incentivadas, todos eles são imunes à regra da alta renda. Então, eles são uma oportunidade bem interessante para fazer remanejamento de investimentos, para evitar eu digo até que é uma bitributação, essa tributação das altas rendas. Agora, títulos públicos. Hoje eu posso adquirir títulos baseados em inflação. A IPCA mais 8, que é uma taxa muito boa, né? E porém, que eu esteja muito ciente do prazo que eu vou investir esse recurso, porque é mais a médio e longo prazo que ele vai fazer mais sentido. Então, se eu penso, vamos supor, eu tenho lá 40 anos, eu penso me aposentar com 60, então posso comprar um título desse IPCA mais 8 para daqui 20 anos, é uma boa aquisição. IPCA mais 8 é uma taxa historicamente muito alta, né? Qual que é o risco? Calote do governo. Pode acontecer? Não sei, né? Mas esse é o risco do título público. E tudo, no fim das contas, tem risco, né? É verdade. Bom, então, para 2026, a renda fixa continua sendo atraente? Para 2026, sim. Algumas projeções dizem que ela chegue a 13% no final do ano que vem. Que ainda é uma taxa boa. Eu ia comentar. Bom, e em relação à Bolsa de Valores, desafios, oportunidades, a Bolsa Brasileira em particular, teve um ano irregular. Foi falta de fundamentos ou excesso de ruído? Muito medo, né? Como tem toda essa questão da tributação dos dividendos, que é basicamente essa mesma lei da renda, da alta renda, o que aconteceu agora? Muitas empresas, inclusive, estão provisionando o pagamento de dividendos até 2028, porque dessa forma eles ficam isentos dessa lei. Então, assim, é complicado falar que vá subir ou não, mas um portfólio bem balanceado, né, uma carteira de investimentos bem balanceada, é uma carteira que ela tenha bem definida porção que ela vai ter de bolsa. Por exemplo, vou ter 10% de bolsa brasileira. É importante olhar outros mercados, né? Por isso eu digo, existe a possibilidade de investir em vários outros países com economias muito mais fortes que a nossa, né? E muito mais estáveis. Então, vale sempre a diversificação. Quais setores conseguiram atravessar 2025, na sua opinião, de forma mais consistente e quais devem atravessar 2026 da mesma maneira? 2026 eu não sei dizer, né? Se ao que tudo indica estiver certo, talvez mineradoras andem bem. Tá? A Vale começou a surgir agora um pouquinho, mas alguns entusiastas dizem que nós estamos prestes a um novo ciclo de commodities. Se isso acontecer, mineradoras, até a parte do mercado agrícola, pode se valorizar muito bem. Tá? Mas isso é só uma suposição. Agora, nesse ano, geralmente quando tem juros altos, né, igual nós estamos vivendo agora, bancos, seguradoras, empresas que têm muito caixa na própria empresa, todos esses três aqui acabam valorizando bem. E as próprias elétricas também andaram bem legal esse ano. O investidor pessoa física ainda tem muito medo da Bolsa, na tua opinião? Né? Ou ele já está amadurecido em relação a esse sentido? Eles entendem, na maioria das vezes procuram um acompanhamento, né? Mas, assim, o problema dos investimentos no Brasil é o seguinte, quer dizer, pense nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que é usual? Um juro de 2% ao ano. A gente está falando de 15% no Brasil, né? O mais alto ali que teve nos Estados Unidos foi 5%. A gente está em 15%. E eles vêm baixando. Então, tem uma senhorinha lá que ela está, sei lá, cozinhando para os netos dela. Ela vê uma notícia de que um mercado X ou YZ vem valorizando. O que ela vai fazer? Ela vai lá e compra algumas ações. Porque certamente as ações
que sejam pelos dividendos, elas vão pagar mais do que o juro americano. Então, a cultura de investimentos em bolsa lá é muito mais forte que aqui, né? De se expor a risco. Daí, já no Brasil, se eu tenho juros altos, né, eu posso investir a 15% ao ano e não me preocupar, e nem ter que olhar conta, porque eu sei que vai estar valorizando. Ou eu posso ganhar, às vezes, 20, às vezes 30, só que com o risco de perder boa parte desse recurso se eu entrar no momento errado. Então, os investidores se preocupam muito com isso. E o que é o nosso papel? Equilibrar a dose de cada coisa. Equilibrar que bolsa serve para determinadas situações, renda fixa para determinados objetivos e assim por diante. É necessário equilibrar, né? As empresas, elas sempre vão valorizar. As boas empresas, elas sempre vão valorizar. O Itaú não vale menos do que um CDB dele. Até porque ele mesmo está emitindo. A questão é, se eu tenho esse preparo mental para ficar com as ações do Itaú por alguns anos. Porque nesse caso seria necessário ficar durante alguns anos. Uhum. Ou seja, não vale a pena comprar agora para vender daqui a 4 meses ou daqui a 12 meses. Porque certamente a probabilidade de cair é muito mais alta. Em 2026, a Bolsa volta a ser protagonista, não? Ou vai seguir como um investimento mais seletivo? Não consigo te responder isso. O cenário ainda é muito incerto? Não que é incerto, é porque todas as projeções que fazem para o final do ano que vem sempre são projeções, vai acontecer isso, o dólar vai a tanto, né? E chega muito é muito achismo, né? Não existe como você traçar com que as coisas ocorram. O que de fato é importante se eu quero comprar ações é entender que algumas empresas têm bons fundamentos e olhar os múltiplos delas para ver se a empresa está cara ou barata. Hoje, todas estavam muito baratas. Agora, com essa alta que ocorreu, elas já não estão tão baratas. E se elas não estão tão baratas, o risco que eu tomo para começar a investir nelas acaba sendo um pouco mais alto. E eu, particularmente, o que eu prefiro? O investidor, ele pode optar por alguns fundos de ações que eles vão diluir muito risco, vão diluir em 50 vezes, às vezes, o risco da compra de ações, e fica muito mais fácil de acompanhar. Porque o que você vai precisar balizar é se o Ibovespa está subindo ou não. Entende? Certo. Eu realmente, essa questão de cenário para o ano que vem é uma dúvida razoável, né, que as pessoas possuem, né? Só que essa questão do achismo que você acaba de mencionar também é um fato. Os economistas, eles têm uma visão muito negativa, né, e o mercado financeiro também, do atual governo brasileiro e do ministro da Fazenda, que, diga-se de passagem, por mais que não gostem dele, é sim um dos políticos mais inteligentes da América Latina, o Haddad, né, o Fernando Haddad. Então, não há como questionar a capacidade intelectual dele. Se ele é o melhor economista para o cargo, daí já é uma outra história, né? Mas o fato é que todos os números negativos que eles achavam que realmente iriam se materializar ao longo de 2025 não aconteceram. O dólar não passou de R$7, né? O país não quebrou, e aquelas previsões anteriores a gente virar a Venezuela não aconteceram. Então, o fato é que os cálculos, as previsões estavam erradas, né? Os cálculos estavam errados. Então, é por conta disso que você acha complicado de fazer uma previsão com base em algumas análises mais pessimistas ou não? Porque muita coisa é prever futuro, né? Eu vou dar um exemplo. O que em relação ao preço do dólar. Em regra, todo final de ano sobe. Por quê? Porque existem distribuição de dividendos das multinacionais. Esse dinheiro sai do Brasil. Se sai real do Brasil, se sai dólar do Brasil, dólar sobe. Isso que acontece. Só que tem anos que não acontecem.
né? E outro exemplo, no final do ano passado, o dólar chegou, salvo engano, a 6,20, né? Chegou a 6,20, nossa, agora vai virar Venezuela, e justamente nesse período o pessoal começou a fazer previsão. O que aconteceu em fevereiro? Despencou, né? Caiu muito. Então, fica complicado dizer, mas estatisticamente, sei lá, a cada 5 anos, uma janela de 1 ano, o dólar cai no final do ano. Agora, as outras, eu não sei se a gente vai estar nas 4 ou em uma. Da mesma forma, eu prever resultado de bolsa, entende? E é muito leviano, às vezes, seria muito leviano dizer assim, que com tantas variáveis que existem, a gente falou no começo de Venezuela, de Trump, de Rússia, de urânio, de ouro, que do nada, como que eu vou conseguir avaliar tantas variáveis a ponto de poder dizer algo nesse sentido, entende? Muitos analistas falavam há pouco tempo que o ouro era uma bolha, né, e que nunca ia valorizar. Hoje você compra no mercado nos Estados Unidos barrinhas de ouro, porque o pessoal está com medo de perder valor do dinheiro. Então, assim, é muito mais interessante, né? É igual, pense assim, quando a gente fala com empresários, que geralmente eles falam, é muito difícil fazer um planejamento estratégico para longo prazo, porque o cenário está mudando muito rápido. Então, é muito mais pertinente estabelecer uma estratégia, ver se essa estratégia está se adequando à minha necessidade e eu ir ajustando ela mês a mês, do que fazer qualquer outra coisa. Vou dar um exemplo. Outro exemplo. Cliente que tinha cerca de 300% de rentabilidade em Bitcoin. Tá? Bitcoin vai subir ou não? Não sei. O que a gente estabeleceu de regra? O quanto que o Bitcoin pode ser dentro da carteira dele. Então, sempre que ele valoriza, por essa regra, é vendido. Isso fez com que a queda que teve agora do Bitcoin não impactasse tanto. Entende? Então, mais do que tentar acertar um número, eu acho importante a gente acompanhar o fluxo que os acontecimentos ocorrem. Em tempo real. Em tempo real. Investir fora do Brasil deixou de ser apenas proteção cambial e virou estratégia? Eu acho bem legal esse tema, pelo seguinte. A principal proteção que as pessoas procuravam eu preciso de dinheiro em dólar. Acho que isso que todo mundo pensava, né? Eu posso investir fora do Brasil. Eu posso investir em empresas e em renda fixa internacionais a partir do Brasil. E eu posso colocar o meu dinheiro para fora e investir fora do Brasil. Esse fora do Brasil, quando eu digo fora do Brasil, ele pode ser globalmente. Eu posso investir nos Estados Unidos, eu posso comprar ouro em cofres da Suíça, né? Então, posso comprar urânio, como a gente está falando, China, Índia, enfim, tem várias opções. A necessidade de eu fazer esse investimento fora é para eu não ficar com todos os ovos no Brasil, né? Porque se tem uma instabilidade institucional do jeito que a gente vê, é muito imprudente ficar com tudo aqui, que seja Bolsa Brasileira, por exemplo, ou mesmo renda fixa. É muito imprudente ficar com tudo aqui. Então, eu preciso colocar dinheiro fora por estratégia e dadas essa tentativa de tributação de altas rendas e talvez algumas outras coisas que surjam, vem mais como uma necessidade de proteção do patrimônio. Entende? Então, eu acho pertinente, quase todo mundo faz hoje, pelo menos todos os meus clientes têm, em certa medida, por necessidade de ter dinheiro fora e por necessidade de diversificação internacional e não ficar 100% em risco Brasil. O investidor brasileiro diversificou bem internacionalmente ou concentrou demais em poucos ativos? Geralmente concentram no S&P 500. Geralmente. Vamos dar uma olhada aqui. O S&P, ele teve uma queda bem significativa. E, esse ano, mesmo com a queda foi de 15%, tá? Mais ou menos 15%.
e de lá para cá valorizou 16%. Então, o S&P 500 é uma cesta com as 500 mais negociadas ações dos Estados Unidos. Tá? Por que é bom e não é bom por lá? Primeiro, porque eu só estou vinculado ao mercado americano. E eu estou investindo no Google, no Facebook, em várias empresas que são empresas de altíssima qualidade e têm presença global. Agora, mercados emergentes acaba sendo muito interessante justamente pela necessidade do espaço que esses mercados têm para valorizar. E só para dar um parâmetro, China. Deixa eu ver se eu consigo pegar a cotação em tempo real. Então, eu falei que Estados Unidos valorizou 16%. Investir nos emergentes teria valorizado 12%. É menos? Mas é outro risco. Né? Então, se acontecer alguma situação nos Estados Unidos que não afete esses outros países, eu não vou correr esse risco. Quais mercados ou regiões chamaram mais a atenção em 2025? Índia, Brasil, China. Se tornaram opções interessantes. Sim, esses 12% que eu falei já envolve pelo menos esses 3 países. Em 2026, faz mais sentido buscar segurança ou crescimento lá fora? Eu diria que os dois. Né? A gente sempre precisa equilibrar o quanto que a exposição de risco. Né? Se eu estou indo para fora, eu já estou procurando segurança. Né? Concorda comigo? Sim, claro. Eu já estou tirando dinheiro daqui procurando segurança. Então não tem por que eu procurar um risco desnecessário lá fora. Criptoativos ainda são vistos como especulação ou começam a ocupar espaço mais claro nas carteiras de investimento? Quase todos os meus clientes têm. Tá? E por que é interessante criptoativo? Muitos países agora têm reserva de bitcoins. E isso já começa, digamos assim, a terceira etapa de credibilidade a gente veio discutindo sobre as convenções sociais. Né? Dinheiro é uma convenção social. Você acredita que um pedaço de papel vale alguma coisa, vale o teu tempo. E o Bitcoin, nós já temos os países credibilizando a criptomoeda, o Bitcoin, como uma unidade de valor. Então, sim, é importante ter, por conta da volatilidade que eles trazem, e o Bitcoin especificamente, porque a filosofia e a proposta do Bitcoin é com que ele seja uma moeda escassa. Então, ele não consegue emitir mais moeda até determinado limite. Diferente do nosso dinheiro, que se quiserem emitir mais moeda, isso é possível fazer, e isso diminui o valor do dinheiro. Então, o Bitcoin ele é um ativo deflacionário que nós sempre comentamos. Então, julgo justamente necessário ter pelo menos um pouco. Fundos imobiliários passaram por alguns ajustes. Eles voltam ao radar em 2026? Com essa questão da reforma das altas rendas, os aluguéis dos fundos imobiliários eles não são tributados. Eles são isentos. O ganho de capital é tributado e pode entrar naquela conta que eu expliquei. Então, existia uma discussão se iam ser tributados os aluguéis. Não foram. Mas eu acho bem atrativo agora justamente por conta dessa questão da tributação da alta renda. Né? E pense comigo o seguinte, acho que geralmente alguns profissionais autônomos que faturam bastante e produtores rurais, produtor rural eu acho que é o mais crítico, porque o produtor rural, além de receber um volume grande dentro da operação, que ele vai receber na maioria das vezes na pessoa física, vai somar às vezes com a aposentadoria que ele já tem, e todo investimento que ele for resgatando vai somar também. Então ele vai ter aquele adicional no imposto de renda. O fundo imobiliário, se ele deixar algum recurso ali,
ele fica isento no que diz respeito aos aluguéis. O investidor está mais aberto a ativos alternativos ou ainda prefere os investimentos tradicionais? O que se diz como alternativo? Na minha opinião, olhando de fora, a criptomoeda é alternativo. Né? Por exemplo, né? Renda fixa tradicional. Dentro dessa linha. Tá. O Bitcoin já se tornou uma realidade, né? E já existem negociações de compra e venda que acontecem em Bitcoin. Já existem, às vezes, anúncios falando que recebem em Bitcoin. Então, como eu expliquei, o Bitcoin, por ele ser um ativo deflacionário, ele acaba sendo muito interessante justamente por conta da não desvalorização da moeda. Eu sempre guardo aqui comigo algumas moedas que eu tenho de coleção. Aqui eu tenho 1 milhão de bolívares, só tenho um, não tem mais o 0. Mas esse 1 milhão de bolívares, ele custou com o frete algo em torno de R$28. Então, eu acho que a principal preocupação que todo mundo tem que ter, e quase ninguém tem, é o quanto que o meu dinheiro está valendo. Né? Porque eu não compro mais com R$20 uma caixa de pizza. Né? Então, às vezes, para pedir uma pizza custa 100, custa 80. Então, essa perda do dinheiro, isso aqui é da Iugoslávia. 50 milhões. 50 milhões? 50 milhões. Custou R$32. Então, não sei se quer pôr na câmera para... Acho que você pode pegar e erguer, Marinho, por favor, né, para que as pessoas possam dar uma olhadinha nas notas, né? Onde que eu ponho aqui? Isso aí. 50 milhões. Na Iugoslávia. Antiga União Soviética, né? A Iugoslávia não pertencia à União Soviética. Não pertencia? Não. E 1 milhão de bolívares. Aliás, a Iugoslávia não existe mais, né? Não. Tá? Então, realmente, nesses países o dinheiro não vale nada. Sim. E por que agora falando da tua pergunta, por que é importante eu pensar em ativo deflacionário? Ativo deflacionário não perde valor com o tempo. Bitcoin é um ativo deflacionário. O ouro é um ativo deflacionário. O ouro, não vão produzir mais ouro no mundo. Já está limitada a quantidade de ouro que tem. Então ele sempre vai valorizar mais, e no caso do ouro, há mais de 2.000 anos. Então, alguns ativos alternativos que a gente pode citar, ouro, o próprio Bitcoin, alguns metais como prata, né, são interessantes. O boi gordo, comentar aqui rapidinho, com alguns clientes a gente fez investimento em boi gordo. Por quê? Porque aumentou a demanda sobre proteína animal. E o boi, o preço que a gente tinha identificado ali estava 3 vezes mais barato do que está hoje. Então era um bom momento para entrar em algum ativo alternativo. Quando eu compro, sempre, Ney, quando eu compro um ativo muito desvalorizado, e desde que haja fundamento para ele valorizar, eu reduzo muito o risco. Entendo isso. Tá. Então vamos lá. Qual foi o principal erro cometido pelas pessoas, pelos investidores em 2025, na sua opinião? Dá para avaliar isso já, não? Bem, colocar mais dinheiro do que deveria no Banco Master. Esse foi um dos... Então. Porque o Banco Master, só para explicar, ele tinha uma taxa, enquanto um CDB normal ele estava pagando 16 pré-fixado, você conseguia 17 no Banco Master. Então, muitas pessoas movidas pela ganância, né, por se tratar de um banco, colocaram mais dinheiro do que deveriam dentro. Então, os principais princípios que a gente tem é de não concentrar ativos. Esse é um erro. Outro erro, travar o dinheiro sem saber que você está travando. Então, porque assim, imprevisto sempre acontece. Agora, se eu bloqueio o meu dinheiro por 2, 3, 4 anos e eu não paro para ver se esse ativo
se eu vou ter alguma perda para fazer o resgate antecipado, geralmente eu vou perder 20% do que eu coloquei. E outro exemplo, né, comparando com a situação do Banco Master, tiveram alguns investimentos específicos que eles, por algumas cláusulas de contrato, tiveram resgate antecipado, gerando um prejuízo, às vezes, de 80%. Né? Pagavam altas taxas também, esses quais, só que qual que é o ponto? O importante, quando eu opto por fazer algum investimento dessa maneira, é entender que eu estou pondo pouco dinheiro. Que eu estou pondo, às vezes, 1% do dinheiro que eu tenho, às vezes menos. E o que eu vi em alguns casos? Teve um profissional que pegou o dinheiro de uma senhora e colocou 20% do dinheiro dela nisso. Ela perdeu 20% da carteira dela. Então, é importante sempre identificar qual que é o comprometimento que a pessoa tem em relação ao que ela está fazendo, se o objetivo dela é bater meta ou atingir resultados, ou se ela de fato quer entregar o resultado para o cliente e não para a instituição para a qual ela trabalha. Bom, quando você olha para 2026 agora, eu sei que você não gosta muito de fazer futurologia, né? Porque você prefere lidar com o universo real daquele momento, né? Mas existem as estatísticas e existem os históricos que às vezes nos fundamentam para fazer uma previsão futura, principalmente com base nas notícias que são veiculadas e nas medidas que foram tomadas por governos ao redor do mundo. A gente espera, obviamente, que a situação na Ucrânia seja resolvida de uma vez por todas, né, porque isso não é bom para a Europa. Aquilo é um caldeirão de ódio. É só lembrar que ocorreram 2 guerras mundiais ali no século XX. Né? Então é interessante que eles consigam se pacificar o mais rápido possível. Né? Mas quando você olha para 2026, o que te vem à mente? Assim, cautela, oportunidade ou transição? Ou tudo isso? Cautela, tranquilidade e... Cautela, oportunidade ou transição? Transição. Sempre que eu tenho transições, eu tenho oportunidade. Porque é justamente o momento em que o dinheiro vai da mão de um para outro. Tá? Então, por que eu gosto do exemplo do ouro? Ele veio subindo na medida em que a tensão de guerra aumentou. Então, é um ativo que se valorizou na transição. Tá? Então, cautela, acho que a gente nunca pode baixar a guarda. Tá? Agora tá bom, vou com os 2 pés assim para fazer um investimento. Não. Você tem que ter uma estratégia. Então, a partir do momento que eu tenho uma estratégia definida, eu bato muito nessa tecla, fica muito mais fácil, né, de evitar o principal problema que todos os investidores têm, que é agir por emoção. Então, se eu tenho um plano que eu vou fazer isso, isso e aquilo, isso já me proíbe de tomar mais risco. Então, eu tenho que ter sempre dinheiro disponível para liquidez. Isso é inegável. Eu preciso ter essa oportunidade. Até porque estamos numa transição de... essas situações, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Rússia, Ucrânia, não vai ser rápido que vai ser essa resolução. Então é importante eu ter dinheiro, seja para as minhas necessidades pessoais, seja para potenciais oportunidades que ocorram. E oportunidades que ocorreram ano passado foram, citando, urânio se valorizando por necessidade energética. Ouro se valorizando por, especialmente, a necessidade dos BRICS, entenda, China e Rússia, terem mais lastro em ouro para não ficar tão dependentes do SWIFT do dólar. Índia comprando muita prata. Tá? Lembrando, prata é insumo básico para placas solares. O cobre se valorizando muito por conta da questão dos circuitos. Eu tive também, além disso, potencial dos mercados emergentes valorizando. Eu tive, agora recentemente, uma oportunidade do Bitcoin ter caído. Isso é o que aconteceu no ano passado.
né? E mais o boi subindo, boi gordo. Agora, o que vai acontecer esse ano? Eu não sei, mas provavelmente todas as oportunidades que vão acontecer, e todos esses ativos são ativos de transição, porque pós-pandemia o ouro deixou de valorizar por um bom tempo. Então, enquanto ainda houver conflito, ele certamente continue valorizando. Então, eu preciso ter o dinheiro disponível, a estratégia do quanto que eu tenho de metas e objetivos e acompanhar o mercado para ver o que está valorizando. Tá? Em inteligência artificial existe oportunidade, em data center existe oportunidade. Que mais que foi visto? Algumas economias, como a Alemanha, tinha mostrado boa oportunidade. Então, as oportunidades sempre tem. Só que, às vezes, diferente de como era antes, isso é importante entender, antes demorava para os acontecimentos. Hoje, as coisas acontecem, talvez, em 9 meses. As altas ou as quedas. Entendi. Então, a gente tem que estar antenado para ver o movimento. Quais classes de ativos devem ganhar mais espaço no próximo ano? Essas que você já mencionou agora? Possível. Porque, assim, sempre que baixa a taxa de juros, e no Brasil a ideia é com que baixe a taxa de juros, se baixar a taxa de juros, muito provavelmente Bolsa Brasileira continue subindo. E essa alta da Bolsa Brasileira pode ser que seja por uma antecipação de uma possível queda da taxa de juros. Então, olhando um cenário local, talvez seja isso. Todos esses demais ativos que eu falei, né, de ouro, prata, Bitcoin, enfim. E por que é tão legal disso para diversificação? Porque esses ativos são independentes do Brasil. O que acontecer no nosso governo vai afetar na demanda de ouro global? Nada. Então, a ideia, inclusive, de montar uma carteira bem diversificada é ter uma carteira mais independente. Ou, tecnicamente, como a gente fala, descorrelacionada. E o que o investidor deve evitar em 2026, na sua opinião? Pirâmide. Acho que isso é bom avisar, porque todo mundo entra. Né? Pirâmide. Acho que travar o dinheiro. Evitar deixar o dinheiro travado por muito tempo. Evitar ativos tributados. E se eu sou alta renda, evitar os ativos que não estão no rol dos ativos isentos da tributação da alta renda. E, considerando o juro alto, eu evitaria endividamento desnecessário e endividamento de longo prazo. Primeiro, porque o juro está caro. E segundo, porque quando o juro está muito alto, existem dúvidas se a gente vai conseguir pagar. Ambipar e Braskem são duas empresas negociadas em bolsa que praticamente estão se liquidando por conta de endividamento. Nossa. Diversificação continua sendo o principal mantra ou precisa ser reinterpretado? O que é diversificação? Muitas vezes as pessoas entendem que diversificação é eu colocar o meu dinheiro e distribuir ele entre vários ativos. Existe a falsa diversificação e a verdadeira diversificação. Eu comprar CDB do banco X, do banco Y, do banco Z, estou diversificando emissor. Quais são os riscos que eu tenho que olhar para fazer uma diversificação adequada? Emissor, estratégia. O que é estratégia? Estratégia pode ser CDI, IPCA, pré-fixado, pode ser bolsa, pode ser ouro. Outra coisa que eu tenho que diversificar, prazos, né? E basicamente são esses três cenários. Quando eu penso em emissor, eu tenho que pensar em segmento também. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que a gente sempre tem no trabalho muito estímulo comercial, né? Comissões, etc. E eu optei por não trabalhar dessa maneira. Agora imagine o seguinte: tem uma empresa específica que emitiu um título pagando IPCA mais 8, que é uma taxa muito boa, ainda mais porque é líquida, só que o prazo é 2060. Tá? A gente está falando aí de 35 anos para ver o dinheiro. Dificilmente
um investidor vai ficar com esse dinheiro até o fim. Por quê? Primeiro, o prazo é longo. Então, quem vai adquirir esse tipo de título tem que ser alguém muito novo para fazer sentido. Segundo, é um título de uma empresa que eu tenho certas dúvidas. E nesse caso, existe a possibilidade, então, de perder dinheiro. Se eu for pôr, tem que ser pouco. Né? Então, eu tenho que considerar isso numa diversificação. Então, a verdadeira diversificação é quando eu atendo esses critérios. Porque se eu diversificar com vários ativos que são muito parecidos, é mais do mesmo. Né? Entendi. E para quem está começando agora, qual deve ser a primeira preocupação em investir em 2026, na sua opinião? Acho que a principal preocupação é ter o orçamento em dia. O que é o orçamento? Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto e ver se está sobrando. Essa tem que ser a principal preocupação, porque o que faz diferença é a quantidade de dinheiro que eu guardo. Não é necessariamente o juro que eu ganho. Então, se eu conseguir guardar bastante dinheiro, certamente eu vou chegar mais rápido. Então, essa é a primeira preocupação. A segunda é fundamental ter uma reserva de emergência. Então, esse dinheiro, para quem está começando a investir, ele precisa ser um dinheiro que fique disponível para qualquer eventualidade que ocorra, e vai ocorrer, eu possa sacar esse dinheiro e usar ele da melhor maneira possível. Tá? Daí, depois disso, pensar em, de fato, fazer um planejamento de aposentadoria para seguir uma estratégia pré-definida e não ficar ao sabor das previsões do final de 2026. Mário, para quem já investe há alguns anos, qual ajuste fino é essencial fazer na carteira agora em 2026? Isso é uma boa pergunta, porque inclusive eu identifiquei junto com o cliente. É muito difícil controlar os investimentos se eles estão espalhados em várias instituições. Então, fica difícil de identificar, por exemplo, se você tem muito de uma coisa ou muito de outra. Eu tenho mais de inflação do que eu deveria, do que deveria ter de CDI. Então, o ajuste fino, pelo menos na metodologia que nós trabalhamos, ele é mensal. Então, o ajuste fino é justamente o balanceamento ou rebalanceamento da carteira de acordo com os objetivos que foram traçados. E muitas vezes, eu acho que é importante dizer isso, muitas vezes as pessoas têm os investimentos, mas não têm nada de objetivo traçado. Então, ficam muito ao sabor do que parece que vale a pena no momento, mas não olhando, às vezes, algum acontecimento daqui 2, 3, 5, 10 anos. Então, o ajuste fino ele vai muito nessa linha. Equalizar risco, equalizar liquidez e equalizar os objetivos. Existe um modelo ideal de carteira ou tudo depende do momento de vida do investidor? A carteira sempre vai depender é uma carteira para cada um. Né? Então, por exemplo, cliente que gosta de ficar comprando imóvel, enfim, está sempre fazendo o giro da carteira, né? Ele precisa ter altíssima liquidez e segurança também. Agora, um cliente que vamos supor, um médico que consegue, tenha um orçamento bem organizado, está sempre guardando dinheiro. Com ele, eu tenho previsibilidade para entender que eu posso travar, às vezes, 20 anos no prazo de um ativo. E isso pode render, às vezes, um retorno muito superior ao convencional. Então, cada carteira é para cada cliente, para cada caso, haverá uma entrevista para identificar tudo e a cada ano, de novo, essa entrevista é repetida. E os balanceamentos são feitos mensalmente. As pessoas hoje têm acesso a muita informação. O problema é como interpretar esses dados. Informação demais atrapalha ou ajuda? Na maioria das vezes atrapalha e cientificamente atrapalha. Né? Então, acho que, especialmente nesse mercado, todo mundo quer vender. Né? Isso ninguém tem dúvida. E às vezes é gerado pânico em algumas situações que não merecem pânico e as pessoas começam a agir por pânico. Então, acho que o primeiro ponto, eu gosto muito de falar, gostei muito dessa pergunta, é medir o conflito de interesse de quem está falando comigo.
Então, se eu vou no médico, esse médico começa a querer me vender remédio, eu vou desconfiar dele? Eu desconfiaria. Né? Então, se o profissional que vai me atender na parte financeira, ou o youtuber que eu tô vendo, né, ele começa a ser tendencioso com algumas coisas, eu preciso entender qual que são as intenções. Essa pessoa, ela tá ganhando e se remunerando por venda de produtos, ou ela tá só querendo me trazer como cliente, ou ela tá se preocupando com o meu projeto de vida. Isso que tem que ser identificado. O meu formato de trabalho, a minha remuneração é baseada na gestão. Então, tudo que eu entrego para o cliente é baseado no projeto de vida. Então, eu não vou ficar levando novidade comercial ou altamente sofisticada para ele, porque, na verdade, na maioria das vezes, isso daí é só em função de comissão. Tá? As campanhas comerciais, geralmente, são assim. É um produto que não está indo bem, estão precisando de dinheiro no caixa. Eles dobram a comissão que você vai receber e todo mundo vende. E isso é uma realidade comercial, não posso dizer se isso é bom ou é ruim, mas eu não concordo com isso. Né? Então, se eu estou vendo, às vezes, esses vídeos, esse monte de informação, e todo mundo querendo me empurrar produto de tudo que é lado, eu tenho que, acho que, no primeiro momento, entender o quanto que essa pessoa está comprometida comigo. A partir daí eu começo a ver se a qualidade das informações são boas. Tá? Então, só para concluir, é muito comum ver no YouTube vídeos no seguinte sentido: agora é o fim do Brasil, agora é isso. Sempre tem algum tema meio apocalíptico. E sempre dentro desse tema apocalíptico tem alguém com uma solução milagrosa. Tá? O que eu vi de altas rendas, da tributação de altas rendas, os influencers falando assim. Mas eles estão falando assim só para te preocupar e trazer você como cliente. O que eu estou trazendo e levando para os clientes vamos sentar, conversar com o teu contador, vou precisar talvez conversar com o teu advogado junto para fazer a leitura do que deve ser adequado. Eu vou ficar como um intermediário seu junto com esses dois outros profissionais. Porque às vezes o contador não está olhando isso, o advogado também não viu. Né? E não é culpa deles, eles têm, né, outras coisas para fazer. Mas essa intenção de querer resolver as coisas que é importante para evitar excesso de informação e como trocar gato por lebre. Se você pudesse deixar uma única mensagem para o investidor que nos ouve agora, qual seria? Os seus avós, eles sabiam, às vezes, de investimento e de orçamento muito mais do que você. E boa parte desse conhecimento foi deixado de lado, né? E vale a pena você lembrar de algumas coisas, como não coloque todos os ovos na mesma cesta, tenha uma reserva embaixo do colchão, né? Tenha ouro ou algum tipo de joia, algum ativo de valor para você ter portabilidade do teu patrimônio. E desses ativos que a gente falou, todos têm a ver com isso. E seriam esses três pontos. Dicas antigas, né? Dicas antigas. É verdade. Que ninguém mais fala. Pois é, e deveriam falar. Agora que você tocou nisso, então eu vou fazer uma pequena interrupção. A gente tem alguns empresários no Brasil com boas minas de esmeraldas, por exemplo, extração de diamantes também, né? Pedras preciosas é um investimento interessante, não? Eu estava refletindo sobre rubis esse final de semana, só que eu não tenho conhecimento suficiente para saber o valor ou inclusive pesar, né? Mas qual que é o ponto? E veja, aqui a gente tem um ponto legal sobre conflito de interesse. Eu vou perguntar pro joalheiro se é bom comprar joia. Ele vai me falar, obviamente, que sim. Sim, claro. Né? Agora, o que eu acho que é importante entender, né? Uma vez, há muito tempo atrás, eu comprei esmeralda, só que foi comprada na Colômbia, que é uma das maiores minas de esmeralda e é muito mais barato. Aquela esmeralda, quando chegou no Brasil, ela valorizou umas 2 ou 3 vezes. Então, qual que é o ponto?
não adianta eu querer também me intrometer num mercado que eu não conheço, porque se eu quiser comprar diamante, com certeza vão me enganar. Não, Né? entendi. Então a gente precisa entender o mínimo para não ser enganado, né? E ver que se eu for comprar diamante, não é na joalheria. Na joalheria eu estou comprando já com o lucro do joalheiro. É diferente de eu comprar, talvez, de uma mina. Verdade. Né? E a gente falou de imóveis, mas falou de fundo imobiliário. Né? Investimento em imóveis é interessante porque, ao mesmo tempo, eu perco a minha liquidez, né? Porque o dinheiro fica engessado. Então, como eu falei, quando a gente vai fazer um balanceamento de carteira, eu sempre considero patrimônio. Então, pense assim, se eu tenho só dinheiro no meu patrimônio, e a pergunta é razoável eu ter um imóvel? É razoável. Né? Quanto que isso vai representar? Eu vou ficar com 20% imobilizado. Tá bem razoável. Agora, se eu tenho 95% do meu patrimônio em imóveis, eu vou querer comprar mais, eu vou ficando cada vez mais imobilizado. Então, eu preciso ver a liquidez do patrimônio nesse sentido. Se o imóvel vai ser um bom investimento ou não, vai depender da região, vai depender do ponto, vai depender de várias coisas. Né? E lembrando, a única coisa que eu não consigo trocar do imóvel é a localização. Então, esse é o que mais importa, no final das contas. Para encerrar a entrevista, 2026 é um ano para quem tem coragem ou para quem tem paciência? Ou os dois? Eu imagino assim, em vez de coragem, me lembra se arriscar desnecessariamente, né? E paciência lembra talvez alguém que vai ficar só esperando na moita, né? O que eu acho? Que você tem que estar sempre atento para as oportunidades e você tem que ter disponibilidade para aproveitar essas oportunidades caso elas ocorram. Porque, como diriam nossos avós, né? Cavalo encilhado só passa uma vez na nossa porteira. Então, eu preciso ter dinheiro líquido para caso apareça um terreno, para caso apareça um diamante, para caso apareça uma ação que caiu demais, né? Eu ter essa disponibilidade para comprar. Mas, acima de tudo, fazer isso dentro de um manejo estratégico, a exemplo como eu dei do imóvel, para ver o quanto que isso representa percentualmente dentro do todo que eu tenho para com que eu consiga gerir essa estratégia e não fique preso nela. Mário Machado Filho, assessor e analista de investimentos, muito obrigado pela sua participação hoje comigo aqui no Assim Falou. Obrigado, Ney. Oportunidade e agradecimento meu. E muito obrigado a você que me acompanhou. O Assim Falou começou agora em 2025, este é o último programa do ano. E eu gostaria de agradecer ao Regis Moreno, aqui dos estúdios da Remix em Castro, uma empresa muito interessante que faz rádios corporativas. Procure se informar, você vai gostar do assunto. Gostaria de agradecer aqui a Isadora Tabor, que está comigo, trabalhando como técnica. E peço que você, por favor, se inscreva no canal, dê um like no vídeo. Nós fazemos essas entrevistas aprofundadas com profissionais gabaritados para que você tenha o maior volume possível de informações sobre um determinado assunto. Porque dessa forma você se diferencia dos demais. Isso é o que faz de fato um podcast. Ele te dá informações que os outros não dão. Aliás, é para divertir? Então você tem muita diversão por aí. Né? Tem podcasts que são excepcionais no quesito diversão. Mas tem outros que fornecem aulas, como se fossem aquelas que você precisa para poder aprender algo ao longo da sua vida. Né? E essas aulas os meus entrevistados costumam dar. E isso eu posso dizer com toda a tranquilidade do mundo, porque são pessoas extremamente qualificadas, todas elas que passaram por aqui. Portanto, muito obrigado, um feliz ano novo para você, que Deus te abençoe, a gente se vê em 2026.